Mas por que Zelensky não morreu, já que a Rússia detém o domínio aéreo e manda um míssil aonde quiser? Bem, para isso eu preciso fazer uma aulinha aqui, não que eu seja professor. A geopolítica é a coisa que mais se assemelha a um jogo de xadrez. O tabuleiro parece simples, mas o jogo depende dos adversários. As peças são conhecidas, mas os resultados não. É uma ciência inexata que tem, muitas vezes, a exatidão quando bem feita. Esse é o caso que nós vamos analisar hoje aqui. Posso analisar geopoliticamente a operação especial da Rússia. Vou dar uma pincelada aqui de como ela surgiu e por que aconteceu e como aconteceu. Desde o acidente nuclear de Chernobyl, que acabou com a cidade de Pripyat, existe dedo da OTAN ali dentro. Mas vamos mais para frente. Na década de 90 já começa a haver animosidade. Mas o Euromaidan se concretiza em 2014. Achei muita leniência da Rússia, pouco peso na mão, muito respeito pelos Estados Unidos e um ataque conjunto feito pelo Euromaidan, pela Victoria Nuland e a subida ao poder de um grupo. Esse grupo vem com uma russofobia aplicada na veia. A destruição da Rússia como elemento de ligação com os eslavos de Kiev, todos eslavos, todos da mesma etnia, da mesma raça. Não adianta inventar, não é etnia diferente. Há segmentos diferentes. Então você tem que entender isso para entender o discurso de ódio, o ódio plantado na mente e no coração das pessoas da Ucrânia, e principalmente o ressurgimento de heróis. Stefan Bandeira é o maior deles, quanto mais elevado à condição de herói. Junto com isso, a satanização de todos os símbolos comunistas, todos os símbolos da União Soviética e da Rússia, sendo que toda a infraestrutura da Ucrânia nunca mudou de lado, sempre foi russa, sempre foi da União Soviética. Os países do Ocidente só foram lá ucranianos ou com ucranianas se aliar aos ladrões da terra, porque é uma região fértil e uma região cheia de siderúrgicas e de outras indústrias montadas pelo regime soviético ainda, e que ficaram com o regime da Ucrânia. Há criado uma russofobia e os estados do Donbass, que estavam ao sul, com 95% da população toda russa, começam a sofrer perseguições e começa quase que uma guerra civil. Essa guerra durou exatamente 7 para 8 anos. Foram formulados os acordos de Minsk, na Bielorrússia, tendo como fiel da balança a França e a Alemanha, que, por sua vez, sabotavam todo o processo. Foi confissão da ex-primeira-ministra, quase ditadora, porque quando é no Oriente, quem fica mais de 10 anos é ditador. No Ocidente, não. No Ocidente é a escolha do povo. Mas tudo bem. Assim, de títere em títere, chegamos ao Zelensky, um comediante de quinta categoria, um que ficava tocando piano com... Claro que era uma pantomima, o Paulo sepa isso. Tanto que ele cheira, não tem condições. Então, essa é a situação histórica de como chegamos a 2022. Os estertores acontecem quando o Zelensky vem a público e pede armamento nuclear para a Ucrânia. Mísseis nucleares da OTAN na Ucrânia. Foi o basta para a operação militar começar dia 24 de fevereiro de 2022. Depois de dar esse desenvolvimento, vamos ver o que a Rússia fez nesse ataque. Tudo que você escuta do Ocidente é mentira. Não porque a Rússia seja dona da verdade, é porque o Ocidente mente como estratégia de guerra. O neoliberalismo, aqui eu falei, a idiotização do povo e depois um alta-voz, um alto-falante para o povo.
nada melhor do que isso. Você treinar o ouvido, idiotizar o ouvido, e depois, do outro lado, você ter uma voz que fale o que você quer. Do outro lado, um idiota despresente, e nós temos aí mais um assistidor de Globo News. Tá? Agora, a Rússia cerca Kiev em menos de 72 horas. Não parte para o ataque final, porque acordos estavam sendo tecidos e a Rússia não tinha opção de destruir Kiev, nem fazer ataque a alvos civis. A Rússia, em momento algum, disse que acabaria com a guerra em um dia, em 2 dias ou em 10 dias. Quem fez isso foi o Ocidente. E a mentira foi se perpetrando, e a primeira coisa que um idiota fala para você, fala: a Rússia é tão forte, por que a Rússia não acabou com a guerra? A Rússia não ia acabar com a guerra em 3 dias, não. A Rússia disse que a operação militar só estaria concluída quando os objetivos fossem alcançados. Objetivos essa que ela explicita da melhor forma possível em torno do... Mais uma vez a Rússia lutando contra o... e mais uma vez os envolvidos, encalacrados com nós, aqui, no meio de todos nós. Então, esse é o formato. A guerra desanda, descaminha. Mariupol vira a opção de uma guerra de médio para longo prazo, é a opção militar da Rússia. Por quê? Porque é uma opção geopolítica. Você não tem explicação geopolítica no jogo de futebol do seu time. É um pouco mais complexo. Né? Aí vem uma grande pergunta. Interessa à Rússia a eliminação pura e simples do agora ditador Zelensky, haja vista que não houve eleições e que o Ocidente justificou plenamente a não ocorrência das mesmas por causa da situação? A resposta que eu posso dar para vocês é não. Não interessa a eliminação. Interessa o desgaste e todo esse processo. Tá? Isso tem que acontecer de forma lenta e gradual e constante. Se alguém vai eliminar Zelensky, se alguém vai acabar com a sua carreira, isso vai vir da traição dos seus aliados, que é a mais provável de acontecer, ou pela mão do seu próprio povo. A Rússia não cabe e nem deve, a essa altura do campeonato, criar um processo de desgaste maior do que a cúpula ucraniana tem com o povo. Disse alguém, que eu não me recordo quem, que você pode enganar todo o povo durante um tempo, uma parte do povo durante todo o tempo, mas nunca todo o povo durante todo o tempo. A Rússia não cabe destruir. A vitória da Rússia vem pelo desgaste. Quanto mais tempo, mais indelével será a conquista, mais soberano será o poder da Rússia sobre a Ucrânia, mais fácil será a sua tomada de todo o território ucraniano. Haja vista que ninguém vai querer ficar nessa Ucrânia ou o que restar dela. Matar Zelensky hoje, explodir seu bunker, explodir o seu palácio, seria uma coisa interessante, se não fosse idiota ao ponto de criar um Marte. Tudo que a Ucrânia não precisa nesse momento é de um Marte. A Ucrânia precisa que seus líderes sejam satanizados, suas alianças econômicas, políticas e militares devem ser desacreditadas, como estão sendo desacreditadas com um grande desfile que vai vir aí, pegando todo o equipamento mágico de todos eles, que agora tem que fazer uma pincelada, tem que fazer uma curva para tentar salvar o mínimo possível para continuar mentindo. Porque a única arma que eles têm, a ferramenta, é a mentira. A Rússia não derrota a Ucrânia agora sim em 4, 5 dias, porque não é interessante. Não se faz interessante nesse momento. O processo, a operação de desgaste que a Ucrânia recebe diante do seu povo, diante da política geral internacional, a Europa, sufocada economicamente, a Rússia vai muito bem, obrigado, com 20% de endividamento do seu PIB, para países que devem até 200% do seu PIB. A Rússia, com um crescimento de 4% do PIB esse ano, vai muito bem. E uma grande ofensiva daria o mesmo número de perdas ou maior do que se eles mantiverem essa guerra em banho-maria. Por quê? Porque as perdas russas nunca foram tão pequenas. Os ataques estão cada vez mais devastadores. Cada vez mais, a ponto de que a OTAN, que se finge de machona, já pediu para, por favor, não fazerem desfile, já era, vai ter,
E, por favor, não usarem o Zircon. O Zircon, que até outro dia eles disseram que não existia, como não existiam outros e outros mísseis. Como todos eles existem, o pânico é geral, porque há muito tempo o Ocidente deixou de fabricar armas para fabricar corruptos. A corrupção campeou de tal forma nas forças armadas do Ocidente que hoje o armamento que eles têm é para desgaste. Ontem um ataque em Odessa simplesmente destruiu todo o armamento que chegou nos últimos 5 dias. Os que passaram pelo crivo dos ataques aéreos da Rússia não sobreviveram aos ataques dos Su-34, que fizeram de Odessa uma peneira. Calcula-se que algo em torno de 2 bilhões de dólares de equipamentos tenham sido perdidos. A Ucrânia, que já está com uma situação praticamente incontornável no fronte de guerra, recebe mais essa notícia alvissareira. Ou seja, não vai ter reforço, não vai ter equipamento de reposição, não existe principal tropa de reposição, e quem está na frente de batalha, quando tem uma chance, se pirulito, deserção. O que vai ficar da Ucrânia, não me causa nenhuma inveja, apesar do Brasil caminhar sério para o mesmo buraco da dominação total. Porém, a Ucrânia ainda cabe o regozijo, o direito e o sonho de ser encampada e incorporada totalmente pela Rússia. E assim parar esse processo. Porque se a Rússia tomar conta de tudo, toda a dívida de mais de 500 bilhões de dólares da Ucrânia passa a ser do Papa. Cobra para o Papa ou então bota na conta do Papa. Fora isso, países da Europa tentam cutucar a onça com vara curta para saber o tamanho da onça. A Suíça é um ex-país neutro que agora tomou as dores da OTAN e tenta levar vantagem bloqueando bens russos. A hora que diretor de banco começar a morrer, a hora que gente que colocou o jamegão lá começar a morrer, vocês me procurem e falem comigo. A Europa está de joelhos. Basta saber se eles vão encarar os Estados Unidos ou a Rússia. A Rússia está preparada. O único exército do lado ocidental da OTAN que prestava era o ucraniano. Esse exército não existe mais. A Rússia dizimou com ele. A Rússia dizimou o exército ucraniano. A melhor força terrestre que existia na OTAN. O resto é aquela pasmaceira, que vocês já sabem. Então, hoje, destruir Zelensky é você criar um mártir, uma bandeira para esse povo lutar. Aí você vai ser obrigado a sair do tático e ir para o estratégico. Sair do tático e ir para o estratégico é sair do ataque pontual militar e partir para o ataque a alvos civis. Não só de infraestrutura, mas também como alvos civis de fato, tipo um conjunto habitacional. É isso que os Estados Unidos fez no Iraque. Mataram milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, passando de 1 milhão. É isso que os Estados Unidos sabem fazer de melhor. Eu espero ter dado conta do recado, mostrado para vocês, falado para vocês, ter feito um apanhado. Vou aqui nas perguntas. Se você quiser ajudar o canal, nosso canal é esse aqui.